através da palavra de hoje, que você possa tomar posse e receber resposta para essa semana. Na semana passada, eu fui no Congresso da Dieta do Japão e fomos falar sobre como não ser enganados pelas religiões falsas. E eu falei para eles que a Bíblia nos ensina, nos dá o discernimento. E na Bíblia está escrito que nesse tempo iria aparecer falsos profetas, pessoas falando que são Cristo. Então, como esse tipo de pessoa se levanta entre o povo, muitas pessoas são enganadas através de falsas religiões. E para que você não seja enganado, Deus, ele deixa claro na Bíblia quem é Cristo. Dentro da Bíblia, no Antigo Testamento está escrito que Deus traria o Cristo. E no Novo Testamento está escrito sobre o Cristo que veio. E está escrito que basta você crer em Cristo que você é salvo. E que todos os seus problemas são solucionados. Esse é o conteúdo da Bíblia. Então, quem é esse Cristo? Nós precisamos crer em Cristo. Porque quando cremos em Cristo, nós somos salvos. E não existe nada mais importante do que isso. Mas quem é esse Cristo? Essa é a parte mais importante. Primeiro, nós precisamos entender que Cristo é o Deus Criador. Nenhum ser humano pode ser Cristo. Somente o Deus Criador pode ser Cristo, o próprio Deus. Mas mesmo sendo o Deus Criador, ele teve que vir como ser humano para nos salvar. Um ser humano normal tem um pai e uma mãe. Mas Jesus não tinha um pai, porque o pai dele era o próprio Deus. Então ele nasceu sem pecado. Ele nasceu limpo. Porque ele não tinha pecado, ele pode perdoar os nossos pecados. E a condição não é só essa. Ele precisava morrer na cruz. E precisava ressuscitar para mostrar que ele era Deus. E ele precisaria voltar novamente para os céus de onde ele veio. Então, para ser Cristo, ele precisava morrer na cruz, ressuscitar e voltar para o trono celestial. E somente uma pessoa concluiu essas condições até hoje. Porque, através desse trabalho, dessa função que ele fez, ele venceu Satanás, nosso adversário, e nos salvou. Nosso adversário é Satanás. E Cristo é aquele que destruiu as obras de Satanás. E o maior problema dos seres humanos é o pecado. E Jesus perdoou todos os nossos pecados. E somente Cristo pode fazer isso. Por isso, Cristo tinha que vir sem pecado para conseguir perdoar nossos pecados. Então, qual é o maior problema do ser humano? A morte. Mas somente um pode tirar você da morte e trazer você para a vida. E pode solucionar todos os seus problemas. Quando você crê nele, você é salvo. E como prova, o Espírito Santo desce sobre você. E você recebe a vida eterna. E quando você crê em Cristo, você se torna uma testemunha.
ele te orienta e ele te guia para que você possa se tornar uma testemunha de que ele vive. E esse Cristo, ele vai voltar no final dos tempos. Mas ainda não chegamos no final dos tempos, porque o universo ainda está funcionando. Então, se aparecer qualquer pessoa agora e dizer que ele é Cristo, é mentira. E Cristo, quando voltar, ele vai condenar aqueles que vão para a vida e aqueles que vão para a morte, a segunda morte. Aquele que crê em Cristo recebe a vida eterna. Aquele que não crê é condenado. Mas Deus, o desejo dele é que todas as pessoas creiam em Cristo e sejam salvas. E como prova disso, ele tem trabalhado para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Os países que são grande potência, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, foram países que se renderam a Cristo antigamente. Por isso alcançaram grandes potências. E esses países, quem é o Cristo que eles creem? Jesus. Então, somente Jesus é quem concluiu essas 12 condições para provar que ele é Cristo. Porém, tem pessoas que nem são Jesus e estão dizendo por aí que são Cristo. Então, os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, eles sempre diziam que somente Jesus é o Cristo. Sempre. E a missão da igreja é dizer isso. Nossa missão é anunciar que somente Jesus é o Cristo. Mas as pessoas que estão no mundo não sabem disso e elas não conseguem crer que Jesus é o Cristo, pois não tem essa informação. Como elas nunca escutaram sobre Cristo e elas estão sofrendo. E quando você fala que alguma outra conversa fiada, elas acreditam, porque elas nunca ouviram sobre o verdadeiro Cristo. Mas se uma pessoa que realmente escutou alguma vez sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Cristo, ela não é mais enganada, porque ela sabe quem ele é. Primeiro, se você creu em Cristo, primeira coisa, os espíritos malignos não têm mais poder sobre a sua mente. Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar dentro de você. E ele te dá discernimento para você saber o que é verdadeiro e o que é falso. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que faz a gente crer que somente Jesus é o Cristo. Primeiro, ele te deu a vida eterna que ninguém mais pode roubar de você. E essa é a bênção daqueles que são salvos através de Cristo. E eu falei isso lá na receita da dieta do Japão, lá no Congresso do Japão, essa semana, para aqueles vários deputados políticos que estavam ali.
E dentro deles estava o secretário-geral, que era o líder dessa reunião, e, na verdade, ele ia cancelar, ele ia pedir para sair de ser secretário-geral. Mas após ele escutar o evangelho de Jesus no outro dia, ele decidiu continuar, e ele subiu para um cargo maior. O que eu quero dizer para você é que quando você conhece Cristo, ele transforma a sua vida e o seu destino. Independente se você tenha muita educação, que você tenha um patamar muito alto, que você seja uma pessoa muito bem-sucedida. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Nós que cremos em Cristo e temos Cristo, nós somos muito abençoados e vamos viver coisas extraordinárias. E também nossas crianças. O que precisamos para que elas possam ser bem-sucedidas? Basta nós ensinarmos a elas que Jesus é o Cristo. E também o Japão, um país que vive desastres naturais, terremoto, tem vulcão, tem taifu, né, tufões. Mas quando toda a nação japonesa crer que Jesus é o Cristo, eles se tornarão uma nação abençoada. Mas para que nós alcancemos todos os japoneses, o que nós devemos fazer? Temos uma forma. Que pessoas que creem em Cristo alcancem patamares de liderança dentro dessa nação. Porque as pessoas, elas fazem o que o líder faz. Elas imitam o que o líder faz. E nós estamos aqui lendo todo esse Antigo Testamento, vários meses. E no Antigo Testamento, ele diz que Deus escolheu o povo de Israel para ser o povo dele. Porque Deus queria abençoar Israel. Porque Israel era um povo tão pequenininho. E se Deus abençoasse Israel, os outros países iam ver quem é o Deus poderoso que pode fazer esse país se tornar tão grande e tão forte. Esse era o plano de Deus. Porém, Israel fez o que os outros países estavam fazendo. Começaram a idolatrar ídolos e se rebelaram contra Deus. Por que aconteceu isso? Por que o povo de Israel continuou fazendo idolatria como as outras nações? Não foi porque o povo quis, mas foi porque o rei, a pessoa que estava no trono, que estava governando aquele povo, começou a idolatrar. Então, todo o povo foi corrompido. Então, em 1 Crônicas e 2 Crônicas, estava escrito que todos aqueles reis que passaram por anos e anos ali em Israel estavam idolatrando ídolos, e todo o povo imitava o que os reis estavam fazendo. Mas antes de 1 Crônicas, tem o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E lá nós vemos a história de um homem, um rei chamado Davi. E Davi, a época que Davi reinou, foi uma época tão abençoada para Israel. Por quê? Porque ele adorava ao verdadeiro Deus. E se o reinado dele continuasse, com certeza, Israel se tornaria um país incrível dentro do mundo. Mas o reinado dele não continuou. E que tipo de reis que foram levantados após Davi? Reis que idolatravam. E o povo de Israel foi perecendo. Então, através da Babilônia, do reinado da Babilônia, todo Israel foi destruído. E por quê?
eles foram destruídos. Um homem, naquela época, entendeu por que Israel foi exilada pela Babilônia, por que eles estavam sofrendo. Ele entendeu que foi porque eles se rebelaram contra Deus. E ele decidiu se posicionar. E essa pessoa é Daniel. Então, que todos vocês, se todos vocês, nós que estamos aqui, e nossas crianças, decidimos, assim como Daniel, fazer a vontade de Deus, o Senhor fará coisas grandes. Comparando com várias igrejas do mundo todo, Deus, ele tem dado chances muito importantes, muitas oportunidades para a igreja no Japão. Por quê? Porque lá na época de Meiji, o Senhor enviou muitas pessoas, cristãos, aqui para o Japão. Porque após a guerra, nasceu uma nova era. Então o império mudou. Então a era foi mudando e foi também mudando os impérios. Até aquele momento, eles poderiam ser samurais e movimentar todo o país, mas as eras foram mudando e já não tinha mais força só ser samurai. Eles tiveram que mudar a forma que eles viviam. Então, os samurais começaram a enviar os seus filhos para aprender outras coisas, coisas novas. E eles começaram a aprender inglês, aprenderam muitas outras coisas, tiveram muitos outros conhecimentos e foram subindo, alcançando um patamar de liderança dentro do país. Mas naquela época não existiu ninguém que teve a vontade de se tornar líder e falar de Cristo para toda essa nação. Ninguém até hoje tomou essa decisão de transformar essa nação verdadeiramente numa nação de Cristo. Porém, lá em Yamaguchi, um homem estava educando jovens para que eles fizessem esse país levantar o imperador como Deus. O nome desse homem é Ita Hironobu. E ele acabou tomando todo o poder do Japão naquela época. Por que é tão importante se tornar um líder? Porque o líder ele tem o poder de influenciar as pessoas. E, infelizmente, como esse homem alcançou a liderança, todo o Japão se tornou um país que adorava o imperador como Deus e acabou na guerra, né? Na Segunda Guerra. Pessoas morrendo pelo imperador. E até hoje, eles ainda não entendem. Mas naquela época, Daniel entendeu por que o povo dele estava sendo destruído e estava sofrendo. E ele se posicionou. Eu vou me tornar um líder. Eu vou mudar. Então, como se tornar um líder? Você precisa de poder. E Deus deu o poder para Daniel. Daniel sabia desse mistério. Daniel se posicionou para receber poder
espiritual, poder de Deus. Ele decidiu que 3 vezes ao dia ele ia ter um momento de oração. Quando nós lemos Daniel, capítulo 6, 10, está escrito que Daniel, ele ia para o quarto e ele se ajoelhava e orava 3 vezes ao dia. Eu sei que todas as pessoas passam por dias difíceis, né? Tem dias bons, tem dias ruins. Nós precisamos do poder celestial, precisamos do poder de Deus, da força de Deus para vencermos. Mas como nós podemos receber força de Deus? Se nós tomarmos posse dessa promessa de Deus, de que Ele quer que nós alcancemos a ser líderes, Ele nos dará poder. Por quê? Porque nós que somos salvos, recebemos o poder, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E o Espírito Santo, ele nos faz nos tornarmos um com Cristo. E ele habita dentro de nós. Então, se o próprio Cristo está dentro de nós como Espírito Santo, é para o quê? É para que função? Para nos dar poder e força. Então, nós oramos para receber, para aceitar esse poder. Nós oramos, Deus, que o Senhor possa me encher do teu Espírito Santo, me encher do teu poder. Daniel orava dessa forma. E quando tinha uma coisa muito importante, ele centralizava toda a sua força na oração. Em Daniel 10, 12, está escrito que ele orou por 3 semanas, centrado na oração. Então, 3 semanas, ele orou todos os dias, buscando poder celestial. Daniel, quando ele queria verdadeiramente saber, Deus, qual é o teu mistério? O que o Senhor quer? Me mostre o teu plano. Ele ficou 21 dias orando. Então, Daniel, como ele foi um dos profetas, né, mais importantes ali do Antigo Testamento. Daniel não tinha somente sabedoria espiritual, mas Deus também derramou sobre ele sabedoria e conhecimento. Deus capacitou ele para liderar, desde quando ele era jovem. Por 70 anos, ele foi posicionado dentro daquele império como ministro, primeiro-ministro. Ele também tinha um poder, um talento de saber até mesmo o que ia acontecer no futuro através do poder de Deus. Ele entendeu que o povo dele tinha perecido porque não tinha ninguém ali posicionado como líder voltado para Deus. Então Daniel decide, eu vou me tornar esse líder. Eu vou fazer a vontade de Deus acontecer. Então Deus respondeu a essa decisão de Daniel. Aqui no Japão, eu tenho certeza que Deus, ele tem interesse em todos nós que estamos aqui, em toda a igreja, porque quando nós somos abençoados, quando nós recebemos graça de Deus, as pessoas que estão em nossa volta também são abençoadas, porque elas veem Deus trabalhando na nossa vida. Mas se a igreja está fraca, se a igreja não sabe quem é Cristo, se a igreja não anuncia quem é Cristo, ninguém é salvo.
Então, nós precisamos, assim como Daniel, tomar decisão de receber esse poder espiritual. Então, Senhor, para que você alcance se tornar um líder, Ele derrama sobre você talento celestial. Então, o que é o talento celestial? Conhecimento, sabedoria, ele te capacita. Em Daniel 1:20, está escrito que Daniel recebeu 10 vezes mais inteligência do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Daniel, ele não nasceu, ele não era um ser espiritual, ele era uma pessoa normal, assim como nós. Mas quando ele decidiu fazer a vontade de Deus, o Senhor derramou sobre ele 10 vezes mais inteligência e conhecimento. Então, quando você decide, eu não vou mais idolatrar nenhum Deus, eu vou me voltar e centralizar minha fé somente no Deus vivo, no Deus Criador, o Senhor derrama sobre você tudo o que você precisa. Então, um dia, o rei Nabucodonosor, que exilou todo o povo de Israel, e também Daniel, lá na Babilônia, teve um sonho. E ele não teve um sonho qualquer. Ele teve um sonho muito misterioso e ele ficou muito curioso para saber o significado desse sonho. Então, o rei Nabucodonosor chama todos os sábios, adivinhos do reinado dele. E ele diz, olha, se vocês não me disserem o que significa esse sonho, eu vou matar todos vocês. Então, Daniel orou a Deus. E ele disse, Deus, tu sabe de todas as coisas. Eu fui exilado na Babilônia, mas eu sei, Senhor, que a tua vontade é que eu receba poder espiritual. Não me permita morrer aqui agora. Daniel, ele estava diante de uma crise, mas a crise Deus transforma em oportunidade. Nesse momento, o Japão está passando por uma crise. O mundo está passando por uma crise. Estamos em uma guerra, Ucrânia e Rússia. O ex-ministro Abe, foi assassinado e o governo, a política do Japão também está em crise. Mas, através da igreja, nós podemos transformar toda essa crise e trazer bênção. Então, Deus mostrou para Daniel o significado do sonho de Nabucodonosor. E Deus não só mostrou para Daniel o sonho, mas mostrou o significado do sonho. Então, Daniel, no capítulo 2, 23, está escrito: ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Assim como Deus deu sabedoria para Daniel, o Senhor também derrama sobre nós. Para você ter um negócio, você precisa de sabedoria, certo? Para você ser bem-sucedido em alguma coisa, você precisa de sabedoria, de conhecimento. Então, o Senhor derrama sobre você o que você precisa para ser diferenciado. E dessa forma, o Senhor posiciona você como líder. Em Daniel
capítulo 6, versículo 3, está escrito: então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, tinha muitas pessoas que queriam a morte de Daniel. Por quê? Porque ele se destacava. Porque ele sempre estava em uma posição elevada. E ele nem era babilônico. Ele era um prisioneiro. Uma pessoa que veio exilada. E ele estava numa posição alta dentro daquele governo, daquele império. Então, o rei, ele acreditava tanto, ele tinha tanta confiança em Daniel, que ele permanecia, deixava Daniel ali naquela posição de confiança dele. Como o rei confiava tanto em Daniel, Deus tinha liberdade para trabalhar ali dentro daquele império, daquele reinado. Então, por que Daniel recebeu esse poder celestial, esse talento celestial? Para concluir a missão celestial. Quando nós lemos em Daniel 2,46, está escrito: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei, que era a pessoa mais alta, né, de potência mais alta ali, ele se prostra diante de Daniel. E no versículo 47 diz: o rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. O rei Nabucodonosor diz, ele admite que o Deus de Daniel é maior do que os deuses e dos reis. E essa foi a missão que Deus queria fazer através da vida de Daniel. Daniel, a partir daí, sempre ficou posicionado como segunda pessoa abaixo do rei. E então mudou, né, o rei, e veio o rei Dário. E mesmo após muitos anos, Daniel continuou sendo confiado pelo rei. E o rei daquela época era Dário. Então, os outros ministros naquela época, eles criaram uma lei que se alguém do povo se prostrasse para outros deuses que não fosse o rei, tinha que ser morto. Então, eles falaram isso para o rei Dário. E o rei Dário permitiu essa lei. Porém, Daniel, mesmo sabendo sobre essa lei que o rei tinha permitido, ele continuou todos os dias, 3 vezes ao dia, orando, se prostrando diante de Deus. Então, esses ministros correram para o rei e falaram que Daniel estava se prostrando para um Deus que não era o rei e que eles tinham que matar ele. Porém, Deus trabalha e protege Daniel. O rei Dário, ele sabia que ele foi enganado por esses ministros, né? Foi encurralado. Criou essa lei para matar Daniel.
E logo que ele vê que Daniel está vivo ali, naquela cova dos leões, o rei chega para ele e fala: o teu Deus te salvou. Se fosse normal, né, ele já deveria estar morto. Mas o rei foi lá falar com ele. Ele sabia que ele estaria vivo. Então ele responde, Daniel responde dali da cova. E o rei Dário fica maravilhado. Como assim? Você é jogado na cova dos leões e ainda continua vivo. O teu Deus é poderoso. Então os inimigos de Daniel, que encurralaram ele para morrer, que foram jogados na cova do leão. E morreram ali. Então, em Daniel, no capítulo 6, no versículo 26, está escrito: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então, Daniel, ele concluiu a missão e ele foi testemunha de que o Deus que ele servia era o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, o que eu percebi evangelizando, pessoas que são bem-sucedidas, eles têm mais facilidade de acreditar no Evangelho, de acreditar em Cristo. Na época de Daniel, os ministros não acreditaram, mas o próprio rei, os reis, eles acreditaram no poder de Deus. Isso não é preconceito, mas pessoas que estão sofrendo, verdadeiramente estão lá na lama, sabe? Quando você vai falar para elas sobre Cristo, elas não creem. Elas parece que têm mais dificuldade. Então, aqui perto da igreja de Nagoya, tem uma praça e lá tem muitos mendigos. E tem um mendigo que ele é muito sofrido. Pior do que os mendigos que estão ali, em volta dele. E eu falei para ele do Evangelho. E eu falei, olha, basta você falar Jesus, Cristo. Então, ele me repreendeu e ele saiu de perto de mim. Eu compartilhei o Evangelho com ele, mas ele me repreendeu, ele não aceitou o Evangelho. E várias vezes aconteceu isso. Ele já está ali no finzinho da vida, mas o coração dele está tão duro, que ele não aceita. Mas as pessoas que estão posicionadas, quando você anuncia para elas o Evangelho, elas nunca, até hoje, na minha experiência, nunca nenhum deles me impediram de falar novamente sobre o Evangelho. E hoje, e nessa semana, quando eu estive lá naquela reunião do Congresso, eles não me pediram nenhuma vez, escutaram do início ao fim a mensagem do Evangelho. Talvez se eu tivesse reunido todos aqueles mendigos que estão no poço, talvez eles gritassem, para com isso, eu não quero saber. Mas como na época de Daniel, nós vimos, os reis acreditaram mais do que as pessoas que estavam ali embaixo. Então, quando o reinado de Dário
mudou, ele declarou que ele se tornou rei por causa do Deus de Daniel. E naquele momento, ele libertou todo o povo de Israel do exílio da Babilônia para serem livres. E além disso, ele deu tudo o que eles precisavam para iniciar novamente, né? Aquele povo que tinha perdido tudo, que estava vivendo como escravos. Ele deu tudo que eles precisavam para fazer a muralha, para que eles pudessem reconstruir o templo. Então, por isso o templo foi reconstruído. Eu já falei várias vezes, eu vou repetir. Através da decisão de Daniel, o templo foi reconstruído. E não só o templo foi reconstruído, como se Daniel, por 70 anos, ele permaneceu como líder dentro daquele reinado. Então, meus amados, eu sei que você pode estar pensando, olha, eu não tenho capacidade para estar na liderança. Mas não é pela sua força, é pela força de Deus. Nesse momento eu estou em depressão, eu não estou nesse momento de pensar isso. Mas sabe, se for pelo poder de Deus, você consegue. Nós conseguimos orar, não conseguimos? Daniel, ele foi aprisionado. Ele não tinha nada. Ele foi como escravo para aquele reino. Mas para ele se tornar líder, ele decidiu receber poder de Deus. E Deus derramou sobre ele um poder sobrenatural. Ele deu sabedoria e conhecimento. Então, aqui no Japão, que nós possamos receber sabedoria de Deus para vencermos, para termos vitória nessa nação. Nós precisamos levantar, educar nossas crianças, nossos remanescentes. Daniel, ele tomou posse dessa promessa. E que nós possamos tomar posse também da promessa de Deus. E quando nós tomamos posse, o Senhor responderá. Então, nessa 4ª semana de agosto, nós falamos todas as semanas sobre remanescente. E falamos sobre Daniel hoje. Então, nessa última semana de agosto, como conclusão, nossa missão é levantar remanescentes para alcançar o cume e que nós possamos orar nesse sentido. Quando nós nos posicionarmos, o Senhor nos dará tudo o que nós precisamos para concluir essa missão. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Deus, a tua missão absoluta é levantar remanescentes para que eles alcancem, Senhor, o cume, para que alcance, Senhor, a liderança no Japão. Senhor, parece impossível, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor fará possível todas as coisas. Pai, que nós possamos jogar fora toda a incredulidade e que possamos centralizar nossa oração, Senhor, nesse sentido. Que nós possamos, Senhor, levantar nossos remanescentes, que o Senhor trabalhe em nós para isso. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.